O Marrom quer saber! Da estrada! Caio Fábio, fala Braulio, o Marrom quer saber, continuo querendo saber. Eu tenho sido porta-voz de muitos aqui, porque eu trago perguntas de todo mundo que encontra comigo, mas dessa vez é uma questão minha. Antes da pergunta, uma consideração, pastor. Eu ando cada dia mais apaixonado pelo Evangelho, por Jesus Cristo. Eu sou um cara que, aquela parte que fala, que quando Paulo fala assim, mal que não queria fazer, esse faço. Acho que foi Paulo que falou, né? Eu nunca sei quem falou direito. O mal que eu não queria fazer, esse faço. Hoje em dia, quantos males têm sido evitados por eu estar andando em Cristo? Apaixonado, falo para meus amigos ateus. Cara, leiam o Evangelho, mesmo que vocês não queiram crer em Deus ou em Jesus, mas é um manual prático para a gente ter uma vida melhor aqui na Terra. No entanto, meu pastor, a pergunta que não quer calar hoje é a seguinte: por que Cristo morreu por nós? Qual foi a treta? A pergunta é, qual foi a treta? Porque quando eu pergunto isso para as pessoas que estão há muito tempo no Evangelho e criados em igreja, estudiosos da Bíblia, eles falam, não, porque antigamente sacrificavam cordeiros e o sangue do cordeiro justificava nossos pecados. Jesus veio para não sacrificar mais o cordeiro. Eu não acredito que seja só isso, porque senão ele morreu pelo cordeiro, não para me salvar, para salvar os cordeirinhos. O que eu quero saber é o seguinte: qual foi a treta? Eu sei que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para me salvar, para que eu tenha vida eterna. Eu entendo tudo isso, mas o porquê de Deus, sendo Deus, se transformou em homem, veio à terra, morreu para me salvar, de quê? Qual foi o problema? Eu sei que teve uma treta, e a pergunta é, qual foi a treta? Responde para mim, por favor. Beijo do preto. Uou. Ei, querido. Marronzão, eu podia começar essa resposta muito antes de onde o Evangelho começa. E, por exemplo, de onde Paulo começa. Paulo começa da treta humana. Eu sou a treta. Eu sou a treta. Você começou a falar hoje dizendo que você é a treta. Você citou, sem citar referência, mas falou de Romanos 7. Do mal que te habita, das coisas boas que você quer fazer e não faz, e das coisas ruins que você não quer fazer às vezes faz, ou da luta enorme para fazer coisas boas que você está convencido de que boas sejam, porque existe algo na sua natureza puxando você na direção contrária. Essa é a treta que nos é pertinente. A treta sou eu. A treta é você. Eu sou o ser culpado. O Cordeiro, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é a consumação daquelas simbolizações antigas, que não só o povo de Israel fazia. O povo de Israel fazia, mas ele não inventou essa história de imolar animais como propiciação pelo pecado, como cobertura pela culpa. Isso vem desde que o homem é homem. Quando a consciência humana doeu pela primeira vez, o homem quis fazer um sacrifício pela dor. Quando a culpa humana nos esmagou pela primeira vez, a alma buscou um refúgio. Você não vê a treta lá no Jardim do Éden? Quando o homem e sua mulher comem do fruto, o que aconteceu? Eles sentiram culpa. E essa culpa os levou a olharem em si de maneira negativa e se perceberam nus. E a nudez os levou para trás das árvores e para buscar o tecimento de folhas para se cobrirem. Na realidade, não tinha ninguém perguntando por roupas. Não tinha ninguém achando estranho nada. Foi uma treta interior na subjetividade, uma sensação de nudez em relação ao fato de que o indivíduo tinha tirado as vestes da obediência, tirado as vestes do amor livre para com Deus e tinha entrado numa rota de colisão consciente. Porque o mandamento é: não faça isso, senão você morre. E ele disse: eu vou fazer e vou ver qual é, vou pagar para ver. E comeu. E na mesma hora a treta se instalou.
botou raízes. E aí veio a culpa. Eu rompi com ele. A culpa nasce como certeza de separação. E o que é a morte? A morte não é a falência do corpo, a morte é separação do Deus que é vida. Isso é morte. Por isso tem muita gente que existe morta, porque não tem vínculo de fé, nem de amor, nem de expectativa com o Deus que é vida. E nem tem tampouco aquela fé latente que se transforma em prática de bondade, compaixão, misericórdia, busca de relacionalidade justa e equânime com o próximo, mesmo no indivíduo que não fala nada sobre Deus, que não tem confissões, mas tem essa prática. Há outros que existem, apenas existem nesse planeta, mas espiritualmente falando, estão mortos, estão cobertos pelas folhas de figueira. Não têm coragem de olhar para Deus, não querem nem falar no assunto, não querem se abrir para a possibilidade, porque isso implica em transformação. Ao mesmo tempo, há pessoas tão culpadas que acham que não merecem nem tocar no assunto. O que está instalado em nós é culpa. Essa é a treta humana. E como eu dizia antes, não foram os judeus que inventaram esse rito de natureza psicológica propiciatória. Não foram os judeus que inventaram esse rito como catarse. Todos os povos da terra praticaram. De maneira mais cruenta, menos cruenta, mas o que estava na base da latência dessa agonia era a culpa e a vontade de dizer para quem quer que fosse o superior na criação: perdoa-nos, olha para nós, tem compaixão de nós, porque nós sabemos que existe uma treta na gente contra a vida e contra isso no nosso mundinho dos humanos, na narrativa bíblica, que é uma narrativa pequena em relação a por que Jesus morreu na cruz. A Bíblia narra as razões do homem em relação a Cristo, ao Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, aplicado aquele benefício à consciência humana e ainda mais diminutamente ainda, a consciência humana influenciada sobretudo de cara pelo judaísmo, pelos ritos judaicos do Velho Testamento. Aí você pega Paulo, que era judeu, que tinha sido fariseu. A ênfase dele em Romanos, por exemplo, está nisso aí, na culpa, de que Cristo cobriu o pecado. Todo o ensino de Paulo não se desconecta completamente da viagem catártica de propiciação dos pecados na oferenda de animais e de substitutos. Até Cristo que vem, aí Paulo entende que Jesus fez de uma vez por todas, que aquilo está acabado e consumado, que o sacrifício está findado. E quem crê está justificado. Mas isso tem a ver com o que de benefício a cruz de Jesus trouxe para nós humanos. Mas a pergunta é, fica só, o benefício é só para nós? Bom, nós somos tão pequenos que a narrativa bíblica é só para nós, quase. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No entanto, a cruz de Jesus é para todas as existências. E aí, se eu começar a falar nas tretas que já havia em relação à morte de Jesus no espaço-tempo, há 2000 anos atrás, e as tretas atemporais, as tretas eternas, as tretas transtemporais, as tretas transdimensionais, tudo que Jesus cobriu, e foi infinitamente mais do que essa treta humana. Agora, como eu sou uma ameba, você é uma ameba,
a gente recebeu a explicação positiva de como o que Jesus fez atende definitivamente a questão da nossa culpa, da nossa inadequação para Deus, da nossa neurose de ser, carregando sempre essa fobia da morte, essa fobia do morrer, que em Cristo Jesus ficaram anulados para que eu aprenda a viver sem medo. A morte foi vencida. Cristo ressuscitou. Meus pecados estão perdoados. Já não há mais o que tratar sobre o assunto. O véu foi rasgado de alto a baixo. Está tudo pago. Tetelestai. Por esses crimes tu já não sofrerás. E eis que é Jesus quem diz: aquele que crê em mim não entra em juízo nunca mais, já passou da morte para a vida. Esse é o benefício imediato para esse ser que é uma treta ambulante, que só eu sou eu, e para você, meu amigo. Agora, se você quiser falar sobre coisa séria para além de nós, cobrindo todas as dimensões universais, entra aí no meu portal, escreve a cruz antes de tudo. Se você escrever a cruz antes de tudo, a cruz antes do nada, ou o que vem primeiro, é a redenção ou a criação? E assim uma quantidade grande de outras coisas. A cruz antes de tudo, está aí. Se você quiser a eterna cruz de sempre, ou se você quiser, pergunte aquilo que eu falei sobre o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Enfim, tá cheio de coisas minhas aí. Se você se dedicar, meu querido amigo marrom, você vai ter para você e para compartilhar com o mundo inteiro, para fazer essa treta da gente dar lugar a essa graça que nos põe de cabeça em pé, sem culpa, andando na direção do Pai. Um beijo, meu amado. O Marrom quer saber!